Graça e paz, amados. Você está no canal Graça para os Eleitos. Esse é um canal de pregação exclusiva do Evangelho da Graça, canal da Nova Aliança. Meu nome é Jean Barros e eu estou com mais uma mensagem desse maravilhoso Evangelho para que você possa crescer no conhecimento e na graça. E nós temos um tema para essa mensagem, como de costumes. Todas as nossas mensagens, nós temos sempre um tema. E o tema dessa mensagem é dízimo, o engano do século presente. Meus amados, escute bem o que eu vou lhe dizer. O Evangelho da Graça, ele foi revelado ao apóstolo Paulo após o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo já tinha ascendido aos céus e arrebatou o apóstolo Paulo e revelou esse maravilhoso Evangelho, o Evangelho esclarecedor, aonde livra todos os filhos de Deus do engano. Mas o que tem acontecido em pleno século XXI? Os pastores evangélicos têm se apoderado de uma ordenança da lei de Moisés, que já não existe mais, para extorquir a igreja de Cristo financeiramente. E muitos deles têm se tornado grandes empresários, grandes fazendeiros, acumularam grandes fortunas com a enganação dos dízimos. Eu não quero aqui generalizar, porque não são todos, né? Muitos já se converteram a esse maravilhoso Evangelho da Graça, deixaram essas práticas do engano, principalmente do dízimo. E não é só o dízimo, né? Tem muitas mensagens dentro desse sistema evangélico que engana e aprisiona os filhos de Deus através do medo, do pânico, né? Muitos têm medo de sair de dentro desses templos, estão ali aprisionados porque foram ensinados de uma maneira totalmente errada. E essa maneira pela qual eles foram ensinados causou medo e pânico, né? Só Jesus Cristo para libertar. Meu querido, eu não estou aqui portando uma espada, literalmente falando. A única espada que eu estou portando aqui é a Bíblia, onde contém as palavras desse maravilhoso Evangelho da Graça. O Evangelho que ilumina os nossos olhos, disse o apóstolo Paulo, né? Quando você não tem conhecimento, meu amado, desse maravilhoso Evangelho, está em trevas. Porque trevas, meu amado, não é a escuridão da noite, é a falta de conhecimento. Mas quando você chega ao conhecimento desse maravilhoso Evangelho, o apóstolo Paulo disse que os teus olhos são iluminados com a palavra desse maravilhoso Evangelho. Isso aconteceu comigo, né? Fui liberto, meu amado. Eu quero dizer para todos que me ouvem nesse momento, uma palavra que o apóstolo Paulo falou ainda no primeiro século para a igreja de Éfeso, quando ele disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Eu não tenho nada pessoal com ninguém, com líder de religião nenhuma, principalmente a evangélica. Não tenho nada pessoal com nenhum pastor. Agora, meu querido, eu como ministro de uma nova aliança, eu não posso compactuar com um engano, com um falso ensinamento, né? Eu quero dizer que eu não estou generalizando aqui, não são todos os pastores, mas eu vou dar um percentual da minha parte, né? 90% dos pastores evangélicos são enganadores, são mentirosos, são mercenários. E 10% deles, 10%, apenas 10% deles enganam, estão enganando e sendo enganados, mas são sinceros. Sabe por que eu digo isso, meu amado? Porque eles não conheceram ainda esse maravilhoso Evangelho da Graça. Mas creio eu que depois
de ouvir essa maravilhosa mensagem, a qual nós vamos daqui a pouco ler o texto base para dar início. Depois que eles ouvirem essa mensagem, eles vão parar e vão rever os seus conceitos, assim como fiz eu. Eu passei 17 anos nesse sistema evangélico, sistema que escraviza você pela mentira, pelo pânico e pelo medo, né? Porque quando você crê que tem um diabo ao teu derredor, bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar, para mim uma pessoa dessa não tem paz. E quando diz que se você sair de um templo desse, evangélico, e Jesus vir pegar você fora do templo, você vai para um tal de inferno, ser atormentado eternamente. Uma pessoa dessa não tem paz. Existe a palavra inferno, existe. Mas não é esse inferno que é pregado na igreja evangélica. Existe a palavra Satanás, existe. Mas Satanás não é esse que se ensina na igreja evangélica. É totalmente diferente. Então são essas coisas que aprisionam os filhos de Deus. E tantas outras coisas que eu não vou nem citar aqui, porque isso vem com outras mensagens. Vamos falar só dos dízimos e ofertas, né? E os pastores evangélicos, eu quero dizer aqui, não são todos, né? São 90% deles, né? Se não for mais, o percentual mais alto ainda. Mas eu vou botar 90% deles, né? Enriqueceram, se tornaram grandes empresários, fazendeiros, andam de carro blindado, com segurança armada, são donos de rede de televisão, de rádio, tudo pela desonestidade, pelo roubo dos dízimos. Meu amado, é a verdade. Eu sei que a palavra é dura, mas é a verdade, né? Roubo, porque quando você chega para um filho de Deus, pega o livro do profeta Malaquias, que fala sobre os dízimos e as ofertas, que nunca foi dinheiro, né? E engana os filhos de Deus, dizendo que você tem que dar 10% do seu salário, e se você não der, você está roubando a Deus, as coisas vai dar tudo errado na sua vida, você está passando por isso porque você não está dando dízimo. Isso é uma enganação, meu amado, isso é uma enganação em relação aos filhos de Deus, é uma desonestidade com os filhos de Deus, né? É uma perversidade, são homens perversos, meu amado. Escuta o que eu vou lhe dizer. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele levou uma mensagem para seus ouvintes, que essa mensagem que eu vou ler é a mensagem que dá início à nossa pregação. Está no livro histórico do apóstolo João, capítulo 10, versículo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 10 em diante. Então Jesus, ele leu essa mensagem se referindo aos pastores, aos sacerdotes levíticos, porque eles eram chamados também de pastores, porque eles ensinavam no templo, ensinavam a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, eles ensinavam, era chamado também de pastores. Era esse sacerdote que era responsável pelos dízimos e ofertas. Nós vamos fazer a leitura do texto base da nossa mensagem e vamos dar referência em relação ao tema, né? Dízimos, o engano do século presente. É um dos maiores enganos, meu amado. Se você estiver com sua Bíblia, você pode acompanhar. Livro histórico do apóstolo João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Jesus falando para os seus ouvintes, né? E Mateus escreveu, né? Diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Só até aí, meu amado. Se você quiser ler mais o texto, você pode pegar sua Bíblia em casa e ler. Então, Jesus estava falando aqui nesse texto que nós lemos de quem? Do sacerdote, levítico, o sacerdote que era responsável para receber os dízimos e as ofertas do povo. E o que era os dízimos e as ofertas? Era dinheiro? Nunca foi dinheiro, meu amado. Apesar de já existir o dinheiro, mas nunca foi dinheiro. Os dízimos era toda a colheita que o agricultor tirava do campo, e ali ele tirava 10% da sua colheita e entregava ao sacerdote levítico. E as ofertas eram animais para o sacrifício a Deus. Era boi, era cabra, era ovelha, né? E aqueles que não podiam dar um boi, uma cabra, uma ovelha, dava um casal de rolinha. E esses animais tinham que ser sem mácula, sem mancha, não podia ser cego, não podia ser aleijado, não podia ser doente, porque era oferta a Deus. E o que era que os sacerdotes estavam fazendo? Roubando os dízimos e as ofertas. A desonestidade, meu irmão, em relação ao dízimo, não é de agora não. É desde o primeiro século. Hoje, os pastores, que não são todos, né? Não quero generalizar, pela desonestidade cobra o dízimo, se referindo a dinheiro, a 10%, né? De pessoas humildes, trabalhadores, né? Em plena pandemia, tiraram até 10% do auxílio que o governo deu para as pessoas que perderam seu emprego, não podiam negociar com seu carrinho de lanche, de fruta. Até dessas pessoas que estavam passando grande dificuldade, os pastores arrancaram 10%. Isso é uma tremenda perversidade, desonestidade, isso é roubo, meu amado. Dízimo para a igreja do século XXI não existe, meu amado. E eles querem ainda argumentar sobre os dízimos. Não tem argumento, não tem respaldo na palavra. Por mais que eles procurem, não tem. Né? Transformar as verdades de Deus em mentira. Deus não tem parte com mentira, com mentiroso, meu amado. Né? E eu, como filho de Deus, não posso compactuar com essa mentira do dízimo, com esse engano. Os escândalos estão aí, né? Não querem trabalhar, né? Mas querem vida boa, né? Só eles têm vida boa, só eles têm o melhor, né? E os filhos de Deus que estão sendo roubados, nenhuma casa tem para morar, né? Muitos deles precisando de um dinheiro aí para pagar uma conta de energia, vai lá pedir, ver se eles dão. Não. São cães gulosos, né? Foi assim que o profeta Isaías se referiu a eles, chamando ele de cão gulosos, né? Quanto mais tem, mais querem. Então, para não ficar nas minhas palavras, nós vamos ver o que esses sacerdotes, né? Que eram chamados também de pastores, porque eles ensinavam a lei no templo, não é? Ensinavam a Torá. O que era que eles faziam? Roubava os dízimos e as ofertas, né? Só que hoje, meu amado, o roubo é diferente, né? O roubo hoje é de outra maneira. Nós vamos ler aqui Malaquias, capítulo 1. É um texto
Vamos ler um texto meio longo, mas você, com a sua Bíblia em casa, você pode ler depois com mais calma e entender. Mas eu quero ler esse texto aqui para vocês terem uma ideia de como os sacerdotes, que era responsável para receber os dízimos e as ofertas, agiam diante de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 6, que diz assim: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitarei a ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. 10. Que há também entre vós que feche a porta por nada, e não acenda e debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Deus não queria receber nenhuma oferta da mão dos sacerdotes. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura. Porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitarei eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. O que era que eles estavam fazendo, meu amado? Roubando os animais, cego, coxo, aleijado de dentro, e oferecendo como sacrifício a Deus. Tinha temor esses homens? Tinha não. Além de roubar as ofertas, ainda oferecia as ofertas doentes, que eram os animais cego, coxo e aleijado. Meu amado, não caia mais nessa enganação do dízimo. Pegue o seu dinheiro, que você ganha com tanto suor, como o seu alimento, como o seu vestuário. A igreja de Cristo não precisa de dinheiro, meu amado. O apóstolo Paulo nunca ensinou ninguém a dar dízimos. Isso é uma enganação. Esse é o canal Graça para os Eleitos. Vira outras mensagens, né, esclarecedora, para que você seja liberto da mão de homens maus, homens cruéis e perversos, homens enganadores, homens que estão como sacerdote, como pastores, mas Jesus disse que ele não cuida de ovelha, de ninguém, não cuida das ovelhas, não cuida de ninguém. O coração dele está voltado para a riqueza, porque são mercenários. Se inscreva no canal, faça seu comentário, e aqui eu me despeço com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.